Aurora era uma jovem de 18 anos, loira, bonita e cheia de vida. Filha de Gustavo Almeida, um empresário de renome e dono de vastas propriedades rurais. Sua família era uma das mais influentes de Campos do Vale, uma pequena e pacata cidade interiorana conhecida por suas paisagens verdes e um povo hospitaleiro. Gustavo era um homem de postura rígida, conhecido por sua determinação nos negócios e pelo cuidado obsessivo em manter a integridade impecável de sua família. Ele acreditava firmemente que o futuro de Aurora deveria ser traçado com segurança e planejamento, longe de riscos ou escolhas impulsivas. Já Cecília, mãe de Aurora, era uma mulher doce e delicada, cuja maior alegria era se dedicar à família. Apesar da personalidade meiga, tinha um papel importante no equilíbrio da casa, frequentemente intercedendo entre o marido e a filha, tentando amenizar os momentos de tensão. Cecília era o coração da família, sempre presente para consolar Aurora e compartilhar confidências no balanço da varanda enquanto bordava. A casa onde Aurora cresceu era uma bela mansão colonial, cercada por um extenso jardim florido e com uma vista deslumbrante para o vale que dava nome à cidade. As refeições em família eram sempre eventos formais, realizadas em uma ampla sala de jantar com móveis de madeira maciça e adornada com um brilho de cristal. Gustavo fazia questão de manter uma atmosfera de respeito e ordem, enquanto Cecília tentava adicionar um toque de leveza, muitas vezes questionando Aurora sobre suas leituras ou amigas da escola. Apesar de todo o conforto e aparente perfeição, a vida de Aurora tinha suas limitações. Gustavo era protetor ao extremo e não via com bons olhos a interação de sua filha com jovens fora do círculo social da elite local. Ele acreditava que o futuro dela dependia de um casamento bem arranjado, que solidificasse ainda mais o status da família. A chance de ir ao bailinho de garagem, um evento simples e descontraído na casa de uma amiga, foi uma exceção rara. Após muita insistência de Aurora e a persuasão cuidadosa de Cecília, Gustavo finalmente cedeu, mas com uma condição: ela deveria voltar para casa cedo e acompanhada pelo motorista da família. Aurora sabia que essa seria uma oportunidade única de viver algo fora da bolha de proteção em que cresceu. Naquela noite, enquanto o som suave da música preenchia o ambiente, Aurora estava distraída, olhando para as pessoas dançando. Foi quando um rapaz chamado Anselmo se aproximou dela, tímido, mas com um sorriso sincero. Ele pediu desculpas por interromper seu momento de tranquilidade. Sem esperar muito, comentou sobre a vista da casa onde o baile acontecia. "É um lugar bonito, não acha?" ele disse, apontando para a janela que dava para o jardim iluminado. Aurora olhou para ele, surpresa pela forma simples e direta com que ele conversava, tão diferente dos rapazes que ela conhecia. Ela respondeu que o jardim também era bonito de dia, mas parecia mais mágico à noite. A conversa, então, fluiu naturalmente, sem pressa. Anselmo falou sobre seu trabalho, sobre a vida na pequena cidade onde morava, e, de alguma forma, ela se sentiu à vontade com ele, como se estivesse compartilhando uma conexão silenciosa, mas profunda. "Você fala com tanta paixão por sua cidade", disse Aurora, admirada. "É raro ver alguém tão conectado com suas raízes." "É simples, mas é minha verdade", respondeu Anselmo com um brilho nos olhos. "E a sua verdade, o que é?" A pergunta a pegou de surpresa. Ela nunca teve pensamento de forma tão direta. Mas, naquele momento, olhando para ele, sentiu uma sensação de que talvez houvesse mais em sua vida do que os compromissos sociais e as expectativas de sua família. O tempo passou sem que eles se dessem conta, e, antes que a noite acabasse, Aurora já sabia que algo havia mudado dentro dela. Algo que ela não poderia explicar facilmente, mas que já estava ali, entre eles. Quando Aurora voltou para casa naquela noite, seu coração estava cheio de emoção e dúvida. Sabia que aquele sentimento não seria aprovado por seu pai, mas, pela primeira vez, sentiu o desejo de desafiar as convenções que sempre a rodearam. A partir de dali, sua vida tomava um rumo inesperado, rompendo com o conto de fadas cuidadosamente escrito por Gustavo e Cecília, mas que deixaria cicatrizes profundas. Apesar das diferenças sociais, o relacionamento de Aurora e Anselmo floresce em segredo, cada encontro carregado de emoção e o sabor proibido de um amor que desafiava as normas da época. Eram tempos conservadores, nos quais a honra e as aparências tinham um peso quase insuportável. Para Aurora, que cresceu em uma redoma de luxo e proteção, Anselmo representava liberdade, aventura e um tipo de afeto que ela nunca experimentou antes. O primeiro encontro furtivo aconteceu numa praça ao entardecer. Era um lugar simples, com um coreto no centro e bancos de madeira sob as árvores. Anselmo chegou com as mãos nervosamente enfiadas nos bolsos, enquanto Aurora usava um vestido branco de algodão, um contraste marcante com a formalidade de seu mundo.
Eles conversaram por horas, rindo como crianças, enquanto o céu se tingia de laranja e o som dos grilos começava a preencher o ar. Com o tempo, os encontros passaram a ser mais frequentes e arriscados. Encontravam-se em cinemas de bairro, onde, no escuro, suas mãos se tocavam timidamente, e em armazéns vazios, onde dividiam merendas simples, que para Aurora tinham um gosto inesquecível por causa da companhia. Cada gesto, cada troca de olhares carregava a intensidade de um amor jovem e puro, mas consciente de sua fragilidade diante das convenções sociais. Para Anselmo, Aurora era um sonho inalcançável que, de repente, estava ao seu lado, rindo de suas piadas, admirando seu modo de ver o mundo. Ele trabalhava como assistente em uma oficina mecânica e, nos intervalos do trabalho, escreveu cartas para ela, repletas de poesia e promessas de um futuro que sabia ser incerto. Aurora lia essas cartas à noite, à luz de um abajur, com o coração acelerado e a certeza de que estava vivendo algo único. Embora o relacionamento fosse um refúgio para ambos, não demorou para que o peso das diferenças sociais começasse a se insinuar. Aurora sabia que seu pai, Gustavo, jamais aceitaria Anselmo, não por falta de caráter, mas por sua condição humilde. Para Gustavo, Anselmo não era o futuro brilhante que ele idealizou para sua única filha. O amor de Aurora e Anselmo era, portanto, como um vaso de flores delicado, escondido dos olhos do mundo, mas sujeito às intempéries do tempo e das situações. Cada encontro era uma mistura de alegria e tensão, uma celebração e uma despedida ao mesmo tempo, como se ambos soubessem que aquele amor, por mais intenso que fosse, carregava uma fragilidade que não podia controlar. A descoberta do romance por Gustavo foi um golpe duro. Aurora viu em seus olhos não apenas a raiva, mas a decepção e o medo de perder o controle sobre a vida da filha. Para ele, Anselmo era um jovem de boa índole, mas sua simplicidade e origem modesta o tornavam inadequado para uma garota que sempre teve o melhor que o dinheiro podia oferecer. Aos olhos do pai, o romance era um risco para o compromisso da família e uma ameaça ao futuro promissor de Aurora. Para ela, porém, era o que a fazia sentir-se viva, como se finalmente estivesse escrevendo sua própria história, mesmo que cada página estivesse marcada por incertezas e desafios. Quando Anselmo formalizou o pedido de namoro, Gustavo recebeu o jovem em seu escritório, um ambiente imponente com móveis de madeira maciça e paredes decoradas com diplomas e fotografias de momentos memoráveis da família. Ele se reuniu calmamente enquanto Anselmo, com a voz trêmula, expressava seus sentimentos por Aurora e sua intenção de oficializar o relacionamento. Quando Anselmo terminou, Gustavo clamou-se, com um semblante sério, respondeu: "Minha resposta é não." Anselmo tentou argumentar, mas Gustavo estendeu a mão, pedindo silêncio. Sua voz, grave e firme, ecoou no ambiente. Desde o dia em que nasceu, Aurora está acostumada a tudo do bom e do melhor. Cresceu rodeada de conforto, luxo e oportunidades que você, infelizmente, não poderá oferecer. Investiguei você, Anselmo. Sei que é trabalhador e honesto, mas o que pode oferecer a ela? Uma vida modesta? Uma casa pacata? Eu conheço minha filha, e sei que ela não será feliz assim. Gustavo fez uma pausa, como se quisesse enfatizar suas palavras. Ele caminhou até a janela, olhando para os jardins bem cuidados da mansão, antes de voltar-se para Anselmo. Falo como homem experiente. Quem teve tudo na vida, como Aurora, não saberá viver com pouco. Não é sobre amor, é sobre realidade. A vida ao seu lado, por mais que você tente, será cheia de dificuldades, e eu não quero vê-la infeliz. Por isso, minha resposta é não. E ponto final. Anselmo saiu dali com o coração pesado, mas não sem lutar. Ele encontrou Aurora naquela noite, e juntos discutiram as palavras duras de Gustavo. Aurora, com lágrimas nos olhos e o coração partido, propôs uma solução impulsiva. Vamos fugir. Não preciso de todo esse luxo, Anselmo. Quero você, e isso basta. Mas Anselmo, apesar do seu amor profundo por ela, sabia que a decisão não poderia ser tomada tão facilmente. Segurou as mãos de Aurora, olhando-a nos olhos com uma mistura de tristeza e determinação. Aurora, você é tudo que eu mais quero na vida, mas seu pai tem razão em uma coisa. No momento, eu não posso oferecer a vida que você merece. Não quero que você passe por dificuldades ao meu lado. Quero que, quando estivermos juntos, seja sem tristezas, sem faltas. Ela protestou, mas ele interrompeu. Espere por mim. Eu voltarei. Vou para a cidade grande. Vou trabalhar, subir na vida e construir algo sólido. E quando eu puder te dar tudo o que você merece, voltarei para buscá-la. Prometo. O adeus foi doloroso.
Aurora sentiu o mundo desmoronar enquanto via Anselmo partir, levando consigo uma promessa que era, ao mesmo tempo, esperança e tormento. Ele, por sua vez, partiu com o coração apertado, mas lutou para vencer na vida, não apenas por ele, mas pelo amor que o ligava a Aurora. Anselmo foi para São Paulo, uma metrópole que prometia oportunidades para os sonhadores. Aurora ficou em sua cidade natal, dividida entre a expectativa e a tristeza, esperando pelo dia em que as palavras de Anselmo se tornassem realidade. Nos primeiros anos após sua partida, Aurora viveu em um misto de esperança e resignação. Em seu íntimo, a promessa de que ele fizera era como um farol na escuridão, guiando-a em meio à dor da separação. Ela ocupava seus dias com estudos e ajudava sua mãe em eventos sociais organizados pela elite local, mas cada atividade era permeada por uma ausência que ela não conseguia ignorar. No início, Aurora correspondia com Anselmo por meio de cartas. Cada envelope que chegava à sua casa era lido e relido inúmeras vezes, suas palavras renovando a promessa de um futuro juntos. No entanto, com o tempo, as cartas se tornaram menos frequentes, e o silêncio começou a corroer a certeza que antes ela carregava no peito. Com seus pais, Aurora mantinha uma relação formal. Sua mãe, carinhosa como sempre, evitava tocar no assunto de Anselmo, respeitando a dor da filha, mas Gustavo, embora nunca mencionasse o nome do rapaz, fazia questão de apresentar pretendentes adequados em jantares e encontros sociais. Aurora recusava todos, sempre de forma educada, mas firme, declarando que não estava pronta para um compromisso. Tinha prometido não apenas seu coração, mas tudo de si a Anselmo, inclusive sua virgindade. Entre os amigos, a história de sua esperança tornou-se um misto de admiração e escândalo. Enquanto alguns elogiavam sua lealdade, outros sussurravam pelas costas, duvidando que Anselmo algum dia voltaria. Essas conversas a afastaram, e Aurora começou a se isolar, evitando as reuniões e bailes que antes frequentava com tanta excitação. Com o passar dos anos, sua esperança começou a ser testada. Os anos foram se sucedendo, e Aurora viu amigas casando, tendo filhos e construindo vidas enquanto ela permanecia no mesmo lugar, fiel a uma promessa que cada vez mais parecia um sonho distante. No entanto, a sua força interior a manteve firme. Ela mergulhou nos livros, ampliou seu conhecimento e encontrou consolo na música, tocando piano por horas no salão da casa. Sua mãe, preocupada com a solidão da filha, tentava convencê-la a se dedicar mais às atividades sociais, mas Aurora participava apenas o necessário, sempre com o olhar distante. As noites, porém, eram as mais difíceis. Quando todos dormiam e a casa mergulhava no silêncio, Aurora ficava em seu quarto, segurando as cartas de Anselmo como se fossem relíquias, lágrimas silenciosas escorrendo enquanto ela perguntava a si mesma se estava fazendo a escolha certa ao esperar. Com o tempo, o espelho começou a refletir mudanças que ela não podia ignorar. As primeiras linhas ao redor dos olhos, o brilho da juventude que aos poucos dava lugar a uma maturidade melancólica. Mesmo assim, Aurora nunca cedeu. Sua vida tornou-se uma espera silenciosa, marcada pela saudade e pela fé inabalável de que Anselmo voltaria para cumprir sua promessa. Enquanto isso, o mundo à sua volta seguia em frente, mas Aurora permaneceu ali, vivendo cada dia como uma extensão do anterior, mantendo viva a chama de um amor que desafiava o tempo e as adversidades. A vida de Aurora tornou-se uma teia intricada de perdas, escolhas e sacrifícios. A morte de sua mãe foi o primeiro grande golpe. Cecília, sempre carinhosa e compreensiva, adoeceu repentinamente, deixando Aurora órfã de carinho e orientação. Aurora cuidou dela até o último momento, segurando sua mão e tentando transmitir força, mas, ao vê-la partir, sentiu como se uma parte de sua própria alma tivesse sido arrancada. Alguns anos depois, foi Gustavo quem se foi. Apesar de toda a dureza que marcou sua relação, Aurora sentiu um vazio ao perder o pai. Durante os seus últimos dias, já bastante debilitado, ele pediu perdão à filha por tê-la afastada de Anselmo. Aurora, delicadamente, perdoou seu pai, pois agora entendia que ele apenas queria o seu bem. Com a casa vazia e os ecos do passado assombrando os corredores, Aurora foi consumida pela solidão. Durante esse período sombrio em que chegou a sofrer depressão, ela conheceu Marcelo, um psicólogo contratado por um primo preocupado com seu bem-estar. Marcelo era um homem gentil, paciente e atento, que logo conquistou a confiança de Aurora. Durante suas sessões, ela desnudava sua alma, falando de Anselmo, das cartas que pararam de chegar, das noites insones e do peso da promessa. Marcelo, com sua postura compassiva, ajudou a enfrentar suas dores e, aos poucos, trouxe momentos de leveza para seus dias. Com o tempo, a relação entre eles ultrapassou os limites profissionais.
Marcelo se apaixonou por Aurora, não pela jovem vibrante que ela fora, mas pela mulher forte, resiliente e profundamente leal que ele encontrou. Ele a pediu em casamento, oferecendo-lhe uma chance de recomeçar, de deixar para trás a promessa que há muito se transformou em um fardo. Aurora hesitou. Em Marcelo, via uma possibilidade real de felicidade, um porto seguro após tantas tempestades. Porém, a imagem de Anselmo e a promessa feita tantos anos antes acabaram pesando em sua decisão. Marcelo, você merece alguém inteiro, alguém que possa amar você sem reservas. Meu coração, porém, não é meu para dar, disse, com os olhos marejados. Marcelo tentou argumentar, mas, diante da firmeza de Aurora, respeitou sua decisão, mesmo que isso lhe partisse o coração. Marcelo cancelou as sessões e seguiu com sua vida, mas nunca esqueceu Aurora. Muitos anos depois, ela recebeu a notícia de que ele também havia falecido. Sentada em frente ao espelho, Aurora se permitiu chorar, não apenas por Marcelo, mas pela vida que recusou e pelas marcas do tempo que agora se evidenciavam em seu rosto. As rugas profundas ao redor dos olhos e a pele antes viçosa que agora cedia ao peso dos anos eram testemunhas silenciosas de uma esperança que havia consumido sua juventude e seu futuro. Ainda assim, Aurora permanece fiel à promessa. Sua devoção a Anselmo era mais do que uma questão de amor, era sua identidade, a escolha que definia toda a sua existência. E assim, mesmo com o passar das décadas, ela continua a esperar, sozinha, mas com a chama da esperança ainda ardendo em seu coração. Aurora estava agora com 68 anos e vivia em uma rotina tranquila, sustentada pelas economias cuidadosamente administradas e pela herança deixada por seus pais. Apesar de seu isolamento, ela nunca precisou de luxos. A propriedade colonial onde Aurora cresceu, outrora cheia de vida, havia se tornado um reflexo de sua própria jornada. As cores vibrantes da pintura externa estavam desbotadas, e o jardim, que um dia fora o orgulho de Cecília, agora tinha um ar melancólico. As flores ainda floresceram aqui e ali, mas o mato cresceu ao redor, como se o tempo tivesse reclamado seu espaço. Dentro da casa, o cenário era semelhante. A ampla sala de jantar, que antes resplandecia com o brilho dos lustres de cristal, agora exibia um ar nostálgico. A madeira maciça dos móveis, cuidadosamente polida por Aurora, ainda conservava sua dignidade, mas o brilho já não era o mesmo. O tapete, embora limpo, apresentava marcas do desgaste dos anos, e os quadros nas paredes, que Cecília tanto adorava, permaneciam intocados, como guardiões silenciosos das memórias da família. Aurora fazia o possível para conservar a casa com o pouco que tinha. Ela mesma limpava os lustres, passando cera nos móveis e cuidava dos reparos mais simples. Com as economias da herança de seus pais, ela contratava eventualmente profissionais para os serviços maiores, mas sua vida modesta não permitia grandes reformas. Apesar das limitações, Aurora cuidava da casa com uma dedicação quase reverente, como se mantê-la fosse uma forma de preservação dos ecos do passado. Cada canto tinha uma lembrança: a sala onde Cecília lia suas poesias, a varanda onde Gustavo fumava seu charuto ao entardecer, e o quarto de Aurora, ainda com papel de parede floral que ela escolheu quando menina. A casa era um santuário de memórias, mas também um peso. Aurora sabia que os dias da mansão estavam contados, assim como os seus próprios. Ainda assim, ela permanecia ali, zelando por cada detalhe, como se cada ato de cuidado fosse uma forma de honrar as vidas que um dia habitaram aquele espaço. Os anos de solidão moldaram uma rotina que incluía passeios solitários pelas praças da cidade. Aurora gostava de observar o mundo à sua volta. Crianças brincando, casais caminhando de mãos dadas, jovens cheios de energia e sonhos que lembravam um tempo distante, quando ela mesma imaginava um futuro com Anselmo. Era nesses momentos que as memórias a invadiam com força. Foi num domingo comum como outro qualquer. Aurora se sentou em um banco de sua praça favorita, a mesma onde teve vários encontros secretos com Anselmo, inclusive o último antes da despedida. O vento soprava suave e as árvores ofereciam sombra acolhedora. Ela ajustou o chale sobre os ombros enquanto observava crianças correndo com seus balões coloridos e os casais rindo despreocupadamente. Estava ali, imersa nos pensamentos, quando seus olhos se fixaram em uma figura ao longe. Era um homem de cabelos grisalhos e andar vagaroso. Ele usava um chapéu simples, e suas roupas, embora modestas, eram limpas e bem tratadas. Algo nele fez prender a respiração. Mesmo com o passar dos anos, Aurora o reconheceu imediatamente. A maneira como ele caminhava, a postura levemente inclinada para frente, o jeito de olhar ao redor com uma curiosidade quase tímida, tudo era inconfundível. Seu coração, há tanto tempo acostumado a um ritmo calmo, disparou como se fosse o de uma jovem novamente.
Era Anselmo. Ele estava ali, tão real quanto o vento que balançava nas folhas das árvores. Por um momento, Aurora pensou que fosse uma ilusão criada por sua mente cansada, uma miragem alimentada por décadas de saudade. Ela ficou imóvel, como se o menor movimento pudesse quebrar o encanto. Seus olhos marejaram, e as mãos seguraram com força o pequeno terço que sempre carregava na bolsa. Ele se aproximava, o rosto marcado pelo tempo, mas os traços familiares que ela tanto amou estavam intactos. Finalmente, depois de uma vida inteira, o destino, que tantas vezes os separara, decidiu uni-los novamente, pensava ela, emocionada. Aurora hesitou por um instante, mas a força de décadas de saudade a impulsionou. Com o coração disparado e os passos lentos, ela caminhou em direção ao homem que havia moldado sua vida com uma promessa nunca cumprida. Quando chegou mais perto, ouviu sua voz grave e gentil chamando as crianças que brincavam ao seu redor. Venham, suas avós já estão esperando, disse ele com um sorriso caloroso. Aurora parou. Observava enquanto ele se agachava para abraçar as crianças, seus gestos ainda marcados pela mesma delicadeza de outrora. Ela mal teve tempo de organizar seus pensamentos antes de vê-lo erguer o olhar e perceber sua aproximação. Anselmo a viu, sorriu educadamente e tirou o chapéu, como era de seu feitio, mas não esboçou nenhum tipo de reconhecimento. Boa tarde, senhora. Linda tarde, não é? Cumprimentou ele, com a gentileza de quem conversava com uma estranha. Aurora, com o coração apertado, conseguiu esboçar um sorriso. Boa tarde, respondeu, a voz trêmula. Ela se sentou ao lado dele em um banco, suas mãos ainda segurando o terço como um amuleto. Por um momento, nenhum dos dois falou. Aurora buscou nos olhos dele um sinal, uma lembrança, qualquer fagulha do passado compartilhado, mas encontrou apenas uma simpatia educada. É um prazer vê-lo aqui com as crianças, começou ela, tentando mascarar a emoção. São seus netos? Anselmo sorriu, olhando para as crianças com um brilho nos olhos. Sim, são filhos da minha filha. Minha esposa e eu moramos aqui na cidade agora, mas minha filha mora em São Paulo. Ela costuma vir nos visitar com as crianças. Hoje é um desses dias especiais. Aurora sentiu, sentindo o peso das palavras dele. Sua mente lutava para compreender como o homem que ela esperava por tanto tempo parecia não ter nenhuma memória dela. E o senhor sempre viveu aqui? Perguntou, tentando descobrir mais sobre a vida dele. Anselmo deu uma risada baixa e balançou a cabeça. Não, eu cresci aqui, mas fui para São Paulo quando jovem, em busca de trabalho. Tive sorte, arrumei um emprego honesto, trabalhei muito e, um dia, conheci minha esposa. Ela é uma mulher incrível. Tivemos uma filha maravilhosa, e ela me deu esses netos que enchem minha vida de alegria. Ele fez uma pausa, olhando para as crianças, e continuou com um tom pensativo. Anos depois, quando me aposentei, decidi voltar para cá com minha esposa. Queríamos um lugar tranquilo para viver o resto dos nossos dias. Aurora sentiu um nó se formar em sua garganta. Deve ter sido uma linda história, comentou, tentando esconder a dor em sua voz. Anselmo olhou para ela e assentiu, sem perceber a aflição dela. Sim, foi. Claro, como todo jovem, tive paixões antes de conhecer minha esposa. Inclusive, uma aqui nesta cidade. Mas sabe como é? Eram coisas da juventude. Nada além disso. O amor de verdade só encontrei quando conheci minha esposa. Aurora sentiu como se o chão sob seus pés desaparecesse. Tudo o que acreditou, tudo o que a sustentou durante todos esses anos, pareceu desmoronar em um único instante. Ela permaneceu em silêncio, encarando as rugas no rosto dele, cada uma contando uma história que não a incluía. Por fora, ela mantinha compostura, mas, por dentro, o mundo que construiu em sua mente ao longo das décadas desabava. Aurora vê, finalmente, que havia passado uma vida inteira esperando por alguém que já não existia, que havia sido moldado por suas memórias e pela idealização de um amor que nunca foi correspondido da mesma forma. Aurora viu uma mulher elegante, de cabelos grisalhos, aproximando-se. Ela segurou a mão de Anselmo com carinho, trocando com ele gestos de cumplicidade e amor. Aurora ficou parada, observando. O casal parecia feliz, como se fosse feitos um para o outro. Ele não havia reconhecido, e agora ela compreendia por quê. A promessa que Anselmo fez há décadas tinha se perdido no tempo, substituída por outro amor, outra vida. Ela não disse nada. Apenas esboçou um sorriso gentil quando ele se despediu, indo com sua esposa e as crianças de encontro a uma mulher que acenava para eles de longe, evidentemente a filha do casal e mãe das crianças. Eles caminhavam, segurando as mãos com intimidade.
Enquanto Anselmo e sua esposa saíam da praça com os netos, Aurora permaneceu sentada no banco, observando-os até que desapareceram de vista. Um misto de tristeza e libertação tomou conta de seu coração. Pela primeira vez, ela compreendeu que o amor que havia guardado como um tesouro ao longo dos anos, o príncipe que ao qual ela havia preservado sua virgindade, se transformou em algo mais frágil e intangível, apenas uma lembrança, uma sombra do que um dia sonhara ser eterno. Ela respirou fundo, sentindo o peso de décadas de espera e solidão, mas, ao mesmo tempo, algo diferente brotava dentro dela, um encerramento tranquilo, ainda que doloroso. Ele seguiu em frente. E eu? Talvez ainda haja tempo para algo mais, pensou. O sol já estava baixo no horizonte quando Aurora levantou-se do banco da praça. Seus passos eram lentos, mas firmes. Caminhou pelas ruas familiares da cidadezinha, relembrando os momentos vívidos ali, os felizes, os amargos e os tantos que ficaram em silêncio. Ao chegar em casa, abriu a porta com um gesto quase automático e foi ao seu quarto. Diante do espelho, Aurora encarou sua própria imagem. O reflexo mostrava um rosto marcado por rugas, pela passagem implacável do tempo e pelas dores da vida. Seus olhos, antes tão vivos, agora tinham uma melancolia suave, mas também uma força que ela não percebera até aquele momento. Passou a mão pelo rosto, sentindo a textura da pele e o peso das escolhas que fez. E ainda terá de fazer. Esperei por tanto tempo, e, no fim, não era sobre ele. Era sobre mim, murmurou para si mesma. Compreendeu, então, que o amor e a devoção que dedicou a Anselmo eram mais sobre sua própria necessidade de acreditar em algo maior, em um futuro perfeito, do que sobre o homem que ele realmente era. Aurora enxugou uma lágrima solitária que escorreu pelo rosto. Sabia que não poderia recuperar os anos que ficaram para trás, mas também refletiu que ainda havia muito a ser feito, não grandes planos ou aventuras, mas pequenos gestos de amor por si mesma. Talvez cuidar das flores no jardim, escrever cartas que nunca enviaria ou simplesmente acordar pela manhã e sentir o sol em seu rosto fosse o suficiente. Continuar com os seus passeios nas praças e, quem sabe, encontrar um novo amor. Porém, o mais importante, viver cada dia como se não houvesse amanhã. Deitou-se naquela noite com o coração mais leve. Não era um final feliz no sentido tradicional, mas era realista e, de certa forma, otimista. Aurora havia decidido, mesmo que tardiamente, viver os dias que lhe restavam não como a mulher que esperava, mas como a mulher que finalmente se libertou.